Olá, meus queridos, Deus abençoe vocês por mais esta caminhada feliz. Estamos no livro de Gênesis e hoje nós vamos ler Gênesis 28, 29 e 30. Quero orar por você, Pai. Obrigado, Senhor, por nós estarmos mais um momento da leitura da palavra. Eu quero abençoar esta casa, essa família, todos que estão juntos conosco neste propósito. Senhor, abençoe e nos dá vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 28. Então Isaac chamou Jacó e abençoou. Ele deu as seguintes ordens: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se, vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saia muitas nações. Que ele te abençoe, você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você está, onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú casa com uma filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não se casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com os bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até lá, à casa de Ismael, filho de Abraão, e casou-se com Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Bérseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado, passou a noite, ali pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali, mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tanto como o pó da terra. Eles se espalharão do norte ao sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei por todos os lugares por onde for. Eu farei com que você volte para esta terra e não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta dos céus. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, e me deres roupa, comida, e eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tudo o Senhor será o meu. Então tu, Senhor, será o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Jacó continuou a sua viagem, capítulo 29.
Jacó continuou a sua viagem na terra do Oriente. De repente ele olhou e viu no campo um poço em volta dele. Estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada deste poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com seus animais, então tirava a pedra para dar água à ovelha e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos, sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: sim, vai bem. Olha, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhe dão água e as levem de volta para pastar? Eles responderam: não podemos, temos que esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço, aí daremos a água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era a pastora de ovelha, chegou com os animais de seu pai. E logo que Jacó a viu com a ovelha e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito de seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e aí Labão disse: sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio 1 mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de um estrangeiro. Fique comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele amava, esses anos pareceram-se poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: dê a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: porque o Senhor me fez uma coisa dessa? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine as semanas de festa do casamento. Aí se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou, e quando terminou as semanas de festa do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel e ele amava Raquel muito mais do que amava Leia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filho, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho e pôs o nome
de Ruben, ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, e a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, por isso me deu mais 7 filhos. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disseram assim: agora meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho, e a esse deu o nome de Judá, e disse: desta vez louvarei a Deus o Senhor. Capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? E ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naphtali, porque lutei muito contra a minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: que sorte, este menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho, e Leia disse: como sou feliz, agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso esse menino se chamará Azer. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Ruben foi ao campo, ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia e a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse Leia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei por isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um 5º filho. Então Leia disse: esse menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho. E disse: Deus me deu um belo presente, agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu as suas orações e fez com que ela pudesse ter filho. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filho. Quero que o Senhor Deus me dê um filho. Por isso ela pôs o nome de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra, dá-me aos meus filhos e às minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está
me abençoando por causa de você. Diga-me quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em tudo, em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas. Se o senhor concordar com a proposta que eu vou fazer, hoje vou passar por todos o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas, e por isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário. Se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não seja malhado, ou não tenha manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: está bem, aceita a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listras ou manchas, todas as cabras e as manchadas, ou que tinha alguns brancos, e todos os carneirinhos preto, ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano, e descascou-a, fazendo aparecer listas brancas. Ele apôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-os de todos os animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha o galho das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os animais fortes ficavam para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravas, camelos e jumentos. Deus abençoe você e toda a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.